Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 947 blogs diários e minguando até 343 dias, 19 de julho de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 947 blogs diários já produzidos. Título: Amargedon, a Batalha Final, parte 3. Vou fazer 7 partições de 70 blogs diários com este título. Esta é a parte 3 deste título. Faça essa percepção, leva isso na sua consciência para que você possa fazer um trabalho de conscientização de uma forma continuada. Subtítulo: Armazenamento de dado construindo um cenário. Armazenamento de dado construindo um cenário, certo? Nada de plural, né? Eu quero relacionar isso, essa ideia diretamente no poder público, representando os setores administrativos, tudo aquilo que tiver nas nossas expressões, na nossa consciência, certo? Fazendo diretamente, relacionando tudo aquilo que, né, a forma de frutificação de cada corpo em específico. Depois que a gente tem isso aos nossos olhares, aí nós olha e vê toda o paraíso de Deus, a grandeza de Deus, né? Nós pertencemos neste lugar, né? I belong, em inglês quer dizer I belong, eu pertenço, né? Eu estava ouvindo essa música, né? Rise Slow, muito interessante. Eu deixei ela na abertura do vídeo, né? A abertura deste subtítulo em específico, armazenamento de dado, construindo um cenário, eu deixei na abertura para vocês fazer esse trabalho de conscientização. Na verdade, eu deixei na descrição, né? Não relacionei ele como plano de fundo, como eu tenho dito na abertura. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, abertura do título, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida dos 4 últimos blogs diários na formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Este, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu faço uma expressão livre, mais uma expressão livre para ter a terceira, depois eu faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. E da mesma forma, eu coloco ele na descrição do vídeo, nos 2 últimos blogs que eu tiver produzido, certo? E dando uma referência naquilo que é a expressão corrida e naquilo que é leitura, expressão livre, e naquilo que é a leitura corrida, fazendo essa mediação, unificando os dois, ok? Faça essa percepção. E acrescento mais a playlist da YouTube Music, a playlist melhor das melhores. Então a minha descrição fica assim: um blog antes, um blog depois, né? Abertura do título, abertura do subtítulo, referência do subtítulo, leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, playlist da YouTube Music, a playlist melhor das melhores. Dedique o seu tempo, certo? Faz o trabalho de conscientização pela descrição do vídeo. Muitíssimo interessante vocês fazerem isso, é muito prático, eu deixo a descrição na prático para que vocês possam dar o trabalho de conscientização de uma forma continuada. O meu título são numerados, tudo bem numerado, título e subtítulo, perfeito para vocês fazer o trabalho de conscientização, ok? De uma forma continuada. Faça isso e faça por você mesmo e deixa de ser essa vítima social.
Treine o seu corpo expressivo a ser forte com este blog diário, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por você mesmo e deixem de ser essa vítima social. E para isso eu indico as duas melhores playlists da internet. O Diabo Assediou em Mim, com 40 blogs diários, e essa playlist melhor das melhores, com 9 blog diário representando a evolução do blog diário. Esse playlist melhor da melhor representando a evolução do blog diário. Esse é a playlist Diabo Assediou em Mim, com 40 blog diário, para que você possa fortalecer o seu corpo expressivo, fortalecer a sua vista, você criar uma resistência sobre o mal. E essa playlist em específico, ela te dá força, sabe? Muitas das vezes as forças é para você se resistir ao mal, para você formar um corpo expressivo forte, entender a sua unidade, a sua conexão com Deus no seu Pai, na sua paternidade interna, daquilo que representa a sua espiritualidade, na sua consciência interior, representando essa unidade das nossas formas de conscientização, sabe? E quando você estiver se conscientizando o seu corpo, você entende daquilo que é a sua origem, daquilo que Deus está com você, conexão, certo? Aí depois que você relaciona a sua vista, você está forte, você tem várias possibilidades, você vai ter força para resistir o mal. Então essa playlist, O Diabo Assediou em Mim, eu indico muito, sabe, muito para você se fortalecer e criar resistência sobre aquilo que a gente podemos dizer que é coisas negativas, coisas que é positiva, coisas negativas que tem dentro da sociedade, e ter condições de acrescentar isso para as pessoas a quem você ama. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo, e com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderão o sistema capitalista com as forças das suas mãos. Um peso por uma medida, e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisa objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário. Pensou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com a pessoa da sua confiança. Pensou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual à imagem, fruto é igual à semelhança. O corpo determina um fruto bom, a imagem determina um fruto ruim. O fruto vai ficar dividindo o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas, relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também serão determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Vamos lá fazer a expressão livre deste blog diário, né? E darmos o processo de conscientização de uma forma continuada com esse título grandioso: Armazenamento de Dado, Construindo o Cenário. Faça a percepção se é uma programação de uma, se é a programação artificial ou se é construído com a mão humana. Faça esse trabalho, né, entenda isso, né, faça esse trabalho. De qualquer forma, a gente entende que muitos programadores trabalham dentro das mídias sociais, que fazem esses programas, que fazem, né, que determina que isso também é uma coisa construída na mão do homem. Mas aquilo que está na sua vista, né, faça a percepção. É uma IA, é aquilo que é construído pela IA, ou é uma matéria, coisa que foi construída, certo? Esse palco, olha o slogan aí na frente, sabe? Vê se foi só uma construção de uma IA ou se foi feito com, né, com matéria, com coisas materiais, né, o que nós temos dentro da sociedade, onde nós vamos extrair coisas para a gente transformar isso em objeto, qualquer coisa, certo? Faça essa percepção da sua forma, né? Entenda essas particularidades, se é apenas uma ideia visível de visibilização ou se tem matéria sobre essa construção. Entenda isso. Vamos lá então, né, fazer expressão livre deste contexto.
eu faço a leitura de um contexto e faço mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tenho dentro da sociedade. A Bíblia significativa é dividida em 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos da Bíblia significativa. Eu faço leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa, sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Faça uma percepção, se às vezes você vê o que está sendo dito, se estiver acompanhando o blog diário, Deus do princípio, as pessoas que acompanham, que estão fazendo um trabalho social junto comigo aqui, né, me dedicando, ver o tanto que as coisas foi evoluindo dentro do blog diário, né? Antigamente eu relacionava essa ideia da Bíblia significativa com 6 elementos, depois eu passei para 7, depois eu passei para 8 elementos da espiritualidade. Depois eu comecei com 6, com 5, com 6, depois eu fui. Ou seja, tudo é um processo de evolução. Você vai entender que tudo é um processo. Nada que foi uma coisa assim, nossa, isso aqui está pronto, vamos relacionar isso. Não tem nada disso, certo? Eu vou fazendo, olhando para a sociedade, fazendo mediação sobre aquilo que é a Bíblia significativa, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, e tudo isso na expressão, né, da visão daquilo que eu posso dizer o homem, certo? As coisas de Deus que está no nosso interior, ela não muda, ela é eterna, ela é grandiosa, certo? E hoje Deus está trazendo para nós que nós podemos conectar com Ele, com o quê? Com a sua palavra, que representando a sua fonte, com a vida do homem, aquilo que representa o corpo do homem que está no templo, certo? Isso também é uma espiritualidade, certo? E esse corpo emocional que está totalmente presente no tempo, depois nós relacionamos nossas vistas. E nós, quando nós relacionamos a nossa vista, nós temos um mundo infinito de possibilidades. Então, essa é a realidade de Deus. Palavra, vida e o corpo, e diretamente. Entende isso? Então, faça a percepção que tudo é uma evolução. Se você não acompanhou os princípios, eu indico a vocês muito que volta lá no primeiro blog diário, certo? Por mais que esteja complexa a audiovisual, faça o trabalho de conscientização, é muitíssimo interessante. Vamos lá para a leitura. É claro que eu produzi este cenário com a inteligência artificial, programa de computador. Veja como eu me movo. Se eu abrir as mãos, vai cortar a mão? Vai cortar a minha mão, né? Se eu abrir, né? Vou ficar fora da tela. Eu estava procurando um enquadrejamento na minha câmera, eu mandei as pessoas, né, embora, eu coloquei, né, os meus funcionários, eu dispensei tudo para cortar gasto, sabe? Aí eu estou procurando um enquadrejamento. Antigamente não consegui, mas agora eu acho que eu estou, não sei se eu estou cortando a minha mão, não sei, né? Eu acho que agora tá pegando todos os enquadrejamentos. Antigamente eu abria a mão e ela sumia, minha mão sumia, ela sumia, porque eu não tinha um enquadrejamento bom. Depois eu vou fazer a percepção junto com vocês, eu tenho um espelho ali atrás, mas não está dando para ver, sabe? Estou tentando ver. Da direita eu vi, mas da esquerda eu não vi. Ok. É claro que eu produzi este cenário com a inteligência artificial, programa de computador. Veja como eu me movo. Se eu abrir as mãos, vai cortar a minha mão? Faça a percepção. Se eu mover para a esquerda, eu saio do meu quarto, né? Movi para a esquerda, né? Tem uma porta aqui. Então, eu saio do meu quarto. Se eu mover para a direita, eu desligo a câmera. Antigamente eu vinha para o lado esquerdo e desligava a câmera, dava a volta lá e desligava a câmera. Isso é muito importante, você relacionar as posturas dos movimentos, né? Entenda isso. Porém, eu vou cortar, vamos lá. Porém, vamos recapitular tudo de novo. Eu fiz a exemplificação, estou dando a expressão livre junto para dar uma transparência a mais, mas tudo bem, vamos voltar do início. Agora você já sabe como que funciona. Vamos lá. É claro que eu produzi este cenário com a inteligência artificial, programa de computador. Veja como eu me movo.
Se eu abrir as mãos, vai cortar a minha mão? Faça a percepção. Se eu mover para a esquerda, eu saio do quarto, né. Se eu mover para a direita, eu desligo a câmera. Se eu mover para a direita, eu desligo a câmera. Porém, eu vou cortar o vídeo sem me mover, né. Quando eu estiver finalizando o vídeo, eu vou cortar ele sem me mover. Antigamente eu ia para um lado, para o outro, agora eu ia para a direita para me desligar, agora eu vou cortar o vídeo no finalzinho, de frente para a câmera. E ditando nesta formalidade. Antes eu me movia para a direita, agora eu vou ficar parado. Faça esta percepção, é importante. Veja o meu plano de fundo. Você gostou? Veja o que estiver na tela do fundo. Este fundo é coisa explicado com coisa, é coisa este fundo é coisa explicando coisa. E esta coisa explica o anúncio dos blog diários, 70 vezes 7 até o fim. Veja o slogan aí na frente. Você gostou? Relaciona isto na sua consciência, pois é parte da conscientização. Não se perturbe com o que estiver na sua vista, pois isto é perturbação própria. Pois a sua realidade está habitada em um corpo e juntamente com a fonte da vida. Você só tem que manifestar isto. Perceba que eu dividi este anúncio em 5 ideologias predefinidas, ou seja, a conclusão vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo em específico. O primeiro plano de fundo não há mistério, vai explicar boas-vindas para o reino de Deus. Isto pode gerar uma contradição no que estiver habitado. Se o que estiver ouvindo não estiver sendo a voz de Deus, a fonte da vida. E esta audição também é uma percepção do mentor de corpo habitado e representando cada corpo em específico na sua individualidade. Enquanto a mim, eu não sou a voz, eu sou pedra explicando pedra, o espírito do anticristo. Sou apenas um comerciante que faz coisa para se ter coisa. Isto explica quem eu sou, o espírito do anticristo. Vamos lá, perfeito. Esse blog, esse contexto é muito, mas muito, mas muito produtivo. Sabe quando você está ensinando uma criança a andar? É isso, esse contexto é isso. Vocês vai aprender a andar, movimentar de uma forma correta, ver as possibilidades, certo? Todas as minhas exemplificações que eu dei aqui é muito, muito interessante. Se for possível, você olha para a tela, né? Veja a minha simulação sobre aquilo que é a esquerda, sobre aquilo que é a direita, sobre aquilo que eu estou redirecionando, olhando agora para frente, usando as minhas expressões, olhando para frente, certo? Quando eu termino o meu blog diário olhando para a cama, vamos olhar para frente, certo? Se a direita nem a esquerda, isso não justifica o reino de Deus, porque Deus é único, ele é esse grandioso Deus que reina por todos os corpos, que é o reino, o governo de todos, certo? E a ideia da esquerda e da direita só divide as pessoas dentro de casa, serve para você fazer postura política, serve para você criar confusão das línguas, serve para você provocar coisas dentro da sociedade, os seus interesses objetivos, confundir o seu amor com coisas objetivas, confundir Deus com coisas objetivas. Então, a direita e a esquerda é só isso, não serve para nada, né? Entenda isso, o governo de Deus é único. Não sei, né, da onde que as pessoas tiraram essas coisas de dividir o reino de Deus, né? Sei lá, é só para vocês entenderem. Vamos lá fazer a expressão livre, vamos fazer o trabalho de conscientização sobre esse contexto, fazendo essa movimentação para a gente entender as particularidades. Vamos lá. É claro que eu produzi este cenário com a inteligência artificial, né? Parece? Sim ou não? Parece? Sei lá. Quem tem conhecimento sabe, né, que alguma vez faltou ali algumas formas para ficar bem bom, sabe? Alguma forma de edição,
No início eu tive complexidade, eu não estava fazendo um enquadramento legal sobre a minha câmera, né, estava cortando meu braço, o meu corpo estava muito, né, desenquadrejado. Agora eu estou tentando alinhar, não consigo ainda, porque como eu mesmo sou o diretor, eu mesmo sou o editor, eu mesmo sou o filmmaker, tudo é eu que faço, então as coisas ficam delicadas, mas nada que vocês não possam aprender, nada que vocês não possam absorver coisas boas deste blog diário, certo? Se dedique o seu tempo, faça, se esforce e vocês não vai perder esse tempo precioso que vocês têm. Tempo é coisa preciosa, são coisas de você estar íntimo de Deus, são coisas para você acrescentar isso para as pessoas que estão do seu lado, porque é isso que traz paz para nós, é alegria. Quando você tem condições de acrescentar, maravilha, certo? Muito bom, certo? Aí às vezes hoje é muita delicadeza. Vamos falar só nisso aqui para a gente simplificar as coisas. Então vamos lá. É claro que eu produzi este cenário com a inteligência artificial, né, programa de computador. Veja como eu me movo. Se eu abrir as mãos, vai cortar minha mão? Eu perguntei. Se eu abrir minhas mãos, vai cortar, né? Antigamente cortava, eu não sei se está cortando. Antigamente tinha um esquadrejamento bom, eu não sei. A distância da câmera e o quadrejamento, acho que tudo isso ajuda, né, sei lá. Tudo tem uma técnica para fazer esse trabalho, certo, eu estou me adaptando a ele da mesma forma, certo? Entenda isso. Faça a percepção. Se eu mover para a esquerda, eu saio do meu quarto. Então aqui tem uma porta, se eu mover aqui, eu saio do meu quarto. Beleza, né? Tranquilo, né? E para a esquerda, eu saio do meu galpão, eu saio do meu quarto, qualquer coisa que vocês queiram entender, certo? E se eu mover para a direita, eu desligo a minha câmera. Antigamente eu movimentava para a direita. Eu gosto muito dessa ideologia de movimentar para a direita, significa que eu estou voltando para a minha vida, voltando para a minha consciência. Eu estou deixando as coisas do mundo para me voltar a me conectar com Deus lá no meu interior. Então eu gosto muito. Então eu usei muito essa ideologia voltando para me desligar a câmera, dizendo que eu estou voltando para casa, eu estou me redimindo com Deus, eu estou buscando forma correta de me conscientizar, de me acrescentar isso para as pessoas de uma forma correta, respeitando ela, sendo pessoa boa, né, da medida do possível, né? Hoje é muito complexo, isso é muito crise, hoje é pedra contra pedra, certo? Então, entenda essas particularidades. Hoje é difícil, é muito complicado. Então, se eu mover para a direita, eu desligo a minha câmera, porém, eu vou cortar o vídeo sem me mover, né, digi digitando digitando nesta formalidade, editando, né, eu coloquei aqui digitando, mas é editando, deixa eu consertar aqui, editando nesta formalidade, né. Então quando eu for finalizar, eu vou parar aqui na frente e eu vou cortar aqui, certo? Sem me mover, nem para a esquerda, nem para a direita, certo? Eu vou focar os meus olhos para tentar fazer isso de uma forma reta, certo? Lembrando que é sempre uma ideologia, nunca vai sair sempre tão perfeito assim, não é a minha funcionalidade aperfeiçoar as coisas, é a minha funcionalidade trazer consciências para as pessoas, certo? Entenda isso. Antes eu me movia para a direita, né, para desligar a câmera, eu me movia para a direita. Eu ia lá atrás, desligar. Agora eu vou ficar parado. Faça a percepção, é importante, faça a percepção, né, nós estamos falando de movimento, e isso é importante. Veja o meu plano de fundo, olha aí, vocês gostaram, né? Vocês gostaram, muito bom, né? Sei lá, entenda da sua forma, ok? Então, veja o meu plano de fundo. Você gostou? Né? Eu questionei. Você gostou? Veja o que estiver na tela de fundo. Né? Este fundo é coisa explicando coisa. E, e esta coisa explica os anúncios dos blogs diários até o fim. Né? Cada anúncio desse eu fiz uma ideologia para ela. Vou falar desses, são 5 partes desses anúncios que estão aí, eu vou falar dela, certo?
de 5 divisão, né, de tudo com ideologia, para vocês entenderem as particularidades, uma coisa e outra, pegando coisas que tem dentro da sociedade, relacionando muito produtivo, se você, entender, se você acompanhar, você vai ver o tanto que isso vai acrescentar para você, certo? Para você compreender daquilo que é coisa íntima no seu interior, juntamente com Deus, daquilo que já tem dentro da sociedade, as grandes complexidades das coisas, filosofia moderna que está apresentando com grande confusão dentro da sociedade, você vai fazer a percepção daquilo que é realidade, daquilo que não é realidade, vai entender as particularidades, aquilo que podemos melhorar junto, aquilo que nós não podemos, né, melhorar junto, sei lá, qualquer coisa. Nós podemos, entenda isso. Este fundo é coisa explicando coisa. Esta coisa explica os anúncios do blog diário, 70 vezes 7 até o fim. Veja o slogan aí na frente. Você gostou? Veja aí na frente o slogan. Você gostou? Você gostou? Relaciona isso na sua consciência, pois é a parte da conscientização. Não se perturbe com o que estiver na sua vista. Não perturbe pelo aquilo que está na sua vista. Por quê? Por que que você não deve perturbar? Simples, simples, porque você é um corpo simples, de entendimento simples. Mas aqui o contexto está dizendo, ó, pois isto é perturbação própria. Pois a sua realidade está habitado em um corpo e juntamente com a fonte da vida. Isso aqui é perfeito, isso aqui esclarece tudo. Muita gente julgando os outros, preocupado com a vida dos outros, pelo aquilo que as pessoas estão frutificando. Coloca isso na sua conta e na sua responsabilidade, porque se você falar coisa equivocadamente, isso vai estar habitado, isso não vai melhorar outras pessoas, vai pelo contrário, você vai estar sendo atraído pela treva de outras pessoas. Se conscientiza. Se você não tem como acrescentar, fica neutro, simplesmente isso. Mas não faça coisas equivocadamente, porque você vai estar trazendo prejuízo a você mesmo, simplesmente isso, ok? Então, olha só, é muito interessante. Vamos repetir essa parte. Ó, veja o slogan aí na frente. Você gostou? Relaciona isso na sua consciência, pois é parte da conscientização. Não se perturbe com o que estiver na sua vista. Não se perturbe com o que estiver na sua vista, pois isto é perturbação própria. Isto é perturbação própria. Se os seus olhos for bom, todo o seu corpo é luz. Se o seu corpo é treva, todo o seu corpo é treva, certo? Entenda isso. Pois a sua realidade está habitada em corpo, né? Está habitada em corpo. Você pode transparecer esse corpo, você pode ter um corpo glorificado a partir do momento que você tem uma boa percepção daquilo que é a sua consciência interna, daquilo que é a sua paternidade interna. É isso que explica o corpo transparecido, o corpo glorificado. É somente isso. Não é outro homem que está desabitado, é outra pessoa. É só você e Deus. Só você e Deus. Muito bonito, gosto muito. Só você e Deus, só você e Deus, só você e Deus. Não é a crise da pessoa, não é aquela pessoa que está morrendo, não é aquela pessoa que está matando, nada disso. Não é aquela pessoa que está, né, o profeta de Deus, qualquer coisa. Não é isso, não é isso. É você, é a sua intimidade, certo? Em sua intimidade. Entenda isso. Veja como que Deus veio trazendo os planos da unificação, tudo por uma coisa artificial para trazer conscientização de uma forma ideológica, para que o homem não toque nas coisas de Deus. Simplesmente isso, porque cada um vai ter a sua intimidade com Deus, certo? Se eu tocar em outro corpo de uma forma equivocada, se eu defamar, se eu reagir, eu vou estar agredindo diretamente a Deus e o reino de Deus, junto com aquela pessoa que está habitada, independente de qualquer coisa. Eu tenho que preservar os meus direitos com um corpo transparecido, com uma conexão com Deus no interior e relacionar isso de uma forma boa a outras pessoas. Acrescentar. Quando eu tenho condições de acrescentar, eu acrescento. Quando eu não tenho condições de acrescentar, eu me contenho no meu espaço e preservo e me fortaleço diante das diversidades de coisas complicadas que tem dentro da sociedade. Simplesmente isso. Eu me fortaleço, entenda isso, para criar resistência contra o mal. Pois a sua realidade está habitada em corpo e juntamente com a fonte palavra, com a fonte da vida, com a palavra da vida. Você só tem que manifestar isso. Você tem que manifestar isso para quê? Para transparecer o seu corpo, para você ter esse corpo glorificado. O homem é palavra, ele é vida, ele é corpo. Então, se ele entende essas três espiritualidades, ele está transparecido, ele está glorificado.
com Deus, entenda isso, entenda isso. Eu falei com Deus, não falei com Cristo, certo? Não falei com Deus. Cristo, ele é uma formação, ele representa um poder público, ele representa uma ideologia, representa qualquer coisa para unificar todos os corpos, certo? Depois que ele termina o trabalho dele, certo? Ele vai ficar sempre como um sinal daquilo que Deus unificou todo mundo por uma ideologia. Vamos falar assim diretamente, por aquilo que é a sua formação, né? Que é aquilo que ele formou, que ele unificou, que ele juntou, pelo aquilo que já tenha dentro da sociedade, a crise das pessoas, o sacrifício das pessoas, tudo aquilo que virou, se tornou tudo uma coisa só e Deus colocou todo mundo junto. Agora traz o juiz de Deus. E o que seria o juiz? O corpo transparecido, o corpo glorificado. É isso que é o juiz de Deus. As pessoas se conscientizaram em Deus, entenderam as particularidades de coisas, entenderam suas formas de frutificar, que tudo está na sua vista e dentro de nós é a semente de Deus. Na nossa vista, é as nossas formas de frutificar. Veja, essa forma de frutificar está grudada na raiz? Não, ele é o espírito do anticristo. Mas, espera aí, a árvore ela está grudada, a fruta da árvore muitas vezes está grudado na raiz, e ela só desgruda quando estiver no ponto bom para ser consumida. Ela só desgruda da árvore, só desgruda da árvore quando estiver no ponto bom. Beleza. Então vamos fazer uma conexão de uma forma correta, certo? A fruto ela vem, a raiz vem, né, você finca a semente na terra, ela fertiliza, vai crescendo, depois ela dá o fruto, e quando ela dá o fruto ainda, ela ainda está conectada na raiz. Depois que ela desgruda do fruto, ela passa, representar outros planos, né, um consumista, um consumismo de alimentação, de coisas que tem dentro da sociedade para você se alimentar. Ou seja, veja os processos, a fruta até então está conectada à raiz. Mas agora eu dou diretamente no fruto? Não, não tem nada a ver com a raiz. Eu estou pegando coisas que estão dentro da sociedade, movimentando coisas paradas dentro da sociedade, eu estou confundindo isso com o meu outro relacionamento, eu estou confundindo isso com Deus? Então não é nada, são coisas que nós estamos criando, não tem conexão, não tem raiz, não tem nada, e não tem nada, não está conectado. Mas veja, existe a possibilidade de ela não estar conectada à raiz, as nossas formas de frutificar, as nossas vistas, e existe várias possibilidades, isso o blog diário explica, deixa bem claro que às vezes as pessoas estão movendo coisas dentro da sociedade, está dizendo que está amando outra pessoa, outro corpo, está dizendo que é fiel a Deus, qualquer coisa, mas são coisas equívocas, são planos que ele está movimentando, objetivo, qualquer coisa, mas não é nada disso que está conectado à raiz, certo? Faça essa percepção. Perceba que eu dividi este anúncio em 5 ideologia pré-definida, ou seja, a conclusão vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo em específico. Tudo que eu fale dentro do blog diário depende de cada corpo em específico. Cada pessoas vai entender da sua forma. Às vezes eu busco a expressão, dou uma gaguejada aqui, as pessoas dá o tempo para ela conscientizar, ela já busca ali uma coisa e outra, ela vai conectando uma coisa e outra, fica muito, mas muito flexionada a tudo que eu digo aqui, fica bem flexionado, dependendo da capacidade cognitiva de cada um. Tem coisas que eu dou aqui que a pessoa fala assim: "Não, não é interessante", mas essa mesma coisa que eu dei aqui, e eu dou no fruto aqui, e as pessoas falam: "Nossa, que interessante, que incrível", porque dependendo daquilo que as pessoas já têm de conhecimento sobre a Bíblia significativa, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, a mente dela explode, certo? Vai depender muito daquilo que elas dedicaram à Bíblia significativa, aquilo que elas dedicaram a aprender juntamente com esse blog diário, aquilo que ela buscou se conscientizar sobre os nossos planos da unificação, sobre aquilo que nós estamos vivendo, a realidade, né, de coisas brutas, coisas cruéis que tem dentro da sociedade, tudo, então você vai depender de cada corpo em específico, certo? Que, entenda isso. O primeiro plano de fundo, não há mistério, vai explicar boas-vindas, né, para o reino de Deus, né, vai explicar boa-vinda. Eu não vou fazer edição demonstrando: "Olha aqui os meus planos", vai passando
por completo, porque isso, de uma certa forma, eu tenho que dedicar a minha edição e tal, mas você já sabe, é bom para você, colocar isso em ordem na sua consciência e ver como é que está passando dentro do bloco diário, certo? Então, o primeiro vai vir essa ideia, esse anúncio aí, ó: "Bem-vindo ao reino de Deus", né, deu aquela luz, aquela explosão ali e tal, e depois vem aquela ideia ali de estar dando uma mensagem de ouro, né, que a explosão do coração de ouro, depois vem aquelas luzes amarela, né, o coração como vai no ponto ali, parece que é uma semente que está nascendo, e depois dá aquela explosão e esparrama para todo lado, sei lá, é só vocês olharem. Então, ó, o primeiro plano de fundo, não há mistério, vai explicar boas-vindas para o reino de Deus. Boas-vindas, seja bem-vindo, tá? Você está entendendo tudo que eu estou tendo dito? Você está ouvindo a voz de Deus ou está ouvindo a voz do homem, né? Ou ideologia que você está ouvindo aí? O que você está ouvindo, né? Se você estiver ouvindo a voz de Deus, né? E como eu também estou ouvindo, seja bem-vindo, sabe? Seja bem-vindo. Eu não sou diferente de você, eu sou igual a você. Só que muitas pessoas elas se esforçam para se estar dedicando ao reino de Deus, e outras pessoas estão se importando com o quê? Com coisas objetivas que tem dentro da sociedade. Vai depender muito da sua disponibilidade de estar dedicando a Deus para que você possa ter ouvido. Hoje é muito barulho, difícil você ouvir. Eu não tiro a razão se você estiver preocupado com as suas dívidas, com as suas contas, com sua religião, com sua. Não tira a razão, sabe? Você não tira a razão, mas o seu ouvido vai ficar muito limitado e pode, né, causar grande problema para você. Sei lá, só para vocês entenderem. Porque quando vocês não conseguem ouvir a voz de Deus, você fica totalmente desconectado, você não sabe de nada. Esse bloco diário ele é muito flexionado. Você pode fazer um trabalho de conscientização aqui, se esforce para ele, e você vai conseguir muitas, mas ouvir muitas coisas de Deus. Você vai ouvir muitas coisas de Deus. Eu falei do homem? Não. Eu falei do homem? Não. Entenda isso. O primeiro plano de fundo, não há mistério, vai explicar as boas-vindas para o reino de Deus. Isto pode gerar uma contradição no que estiver habitado, se o que estiver ouvindo não estiver sendo a voz de Deus, a fonte da vida. Então, vai gerar uma contradição. O que você está ouvindo aqui? É a voz de Deus ou a voz do homem? O que você está ouvindo? Faça a sua percepção, certo? Eu já sempre digo isso, eu estou muito preocupado, eu estou muito focado na minha vida, sabe. Eu não importo com as pessoas. Estou aprendendo, não estou aprendendo, estou me conscientizando", não, isso é responsabilidade seu e Deus. Estou bem focado na minha vida, sabe, bem conectado com Deus sobre aquilo que é a minha vida, sabe, minha vida. Se as pessoas vai ou não, né, aprender, se ela vai ou não ouvir, se ela vai ou não qualquer coisa que ela estiver fazendo, ela vai fazer pelas responsabilidades sobre aquilo que representa o ouvir a voz de Deus, certo? A voz está aí, está te traduzindo, tem coisas, de Deus, tem coisas ideológicas, várias formas para você fazer a percepção, certo? Entenda essas 2 formas, entenda isso, certo? Mas no meio dessa enxurrada de expressões que eu estou dando, de coisas negativas, de coisas ideológicas, você consegue ouvir. Mas esse ouvir é uma coisa bem íntima, é uma coisa bem íntima. Não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver com nada que você possa estar na sua vista, não tem nada a ver. Tem a ver com a sua sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Isso é raro dentro da sociedade, é raro, 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 raro. As pessoas estão muito preocupadas com coisas materiais, coisas objetivas, coisas aquilo outro, sabe? Certo? Você quando você está no reino de Deus, Deus acrescenta isso para você. Tranquilo que acrescenta. Então, se dedique a ouvir a voz de Deus, porque tudo essa grandeza aqui faz parte do reino de Deus. Hoje nós estamos aí limitados sobre uma guerra travada sobre uma coisa e outra, então ganha grande complexidade, mas entenda que o que é mais importante é o reino de Deus, sempre. O que é mais importante? O reino de Deus. Nada que está na sua vista é mais importante do que Deus. Nada, 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 nada. Porque Ele é o Criador, Ele é tudo, Ele é essa grandiosidade, esse tudo aí. Entenda isso. Então, então vamos lá de novo, recapitulando. Ó. O primeiro plano de fundo, não há mistério. Vai explicar as boas-vindas para o reino de Deus. Isto pode gerar uma contradição no que estiver habitado, né? Naquilo que você é habitado. Pode gerar uma contradição. Pode ou não pode?
Se o que estiver ouvindo não estiver sendo a voz de Deus, a fonte da vida, e esta audição também é uma percepção do mentor de corpo habitado, e representando cada corpo em específico, na sua individualidade. Cada um, nossa, é muito bom isso aqui. Cada uma pessoa, mendigo, pobre, rico, milionário, político, religioso, não religioso, vai depender de cada um, bem único. Amo muito essa forma, bem único, unidade. Unidade, coisa habitada, unidade. Nós somos uma consciência habitada, nós somos unidade de Deus, nós representamos as nossas particularidades individualmente. E essa consciência habitada ela é grandiosa demais para você se conectar a Deus, entendendo que tudo que estiver na sua expressão são formas de frutificar. E quando eu entendo as formas de frutificar, pode estar desagarrado da raiz, pode ser um fruto que você está dando equivocadamente, está dando diretamente no fruto, sem raiz, sem nada, e sem conexão com Deus não dá. Então Deus vai para o interior de cada corpo em específico, e o corpo da pessoa passa a ser o próprio reino de Deus. Grandioso demais. Essa árvore aí que você está vendo, ela tem vida. Essa árvore que você está vendo tem vida. Esse corpo que você está vendo tem vida. Deus está aí em cada um. É pobre, rico, milionário, profeta, anticristo, blá blá blá, sei lá, qualquer coisa que você está entendendo aí, o corpo emocional é de Deus, independente se você, o que você pensa, a pessoa está de crise, é aquilo e outro, estava caindo a sociedade, tudo, eu vou matar ele. Não, você vai parar o reino de Deus, e se parar o reino de Deus no tempo que nós estamos vivendo, onde as coisas estão transparecendo, onde que nossos corpos estão sendo glorificados, então você vai ganhar grande complexidade, ou seja, melhor é conhecer, é melhor não conhecer do que conhecer e não obedecer. Você olhou para a pessoa, uma grávida, né, ali, né, subindo no ônibus, você viu um paralítico, você viu um mudo, surdo, tudo é o reino de Deus, tudo é o reino de Deus, não importa. Um pobre, um rico, tudo é reino de Deus. Pobre, rico, tudo é reino de Deus. Há um político, esquerda, direita, tudo é reino de Deus, tudo é reino de Deus, certo? Você que está habitado, se cuida para que os seus olhos, né, transparece o seu corpo, para que o seu corpo fique glorificado com Deus, porque nada vai depender daquilo que está na sua vista, vai depender de quem? Do mentor, da unidade, da particularidade, da forma que você está percebendo, da forma que você percebe também vai ser a sua vista, a sua forma de frutificar. Dá isso de uma forma equivocada, e você torna isso para casa de uma forma bem trevosa, né? Isso gera doença, isso gera qualquer coisa, mas de menos coisas que for de Deus, que estiver conectada à raiz, certo? Você vai pegar coisas dentro da sociedade e vai embolar a língua das pessoas, vai fazer ideologia, o jeito que está aí hoje, essas bagunças, essa desgraça que está aí dentro da sociedade. Faça essa percepção. Enquanto a mim, eu não sou a voz, eu sou a pedra explicando pedra, o espírito de anticristo, né? Enquanto a mim, eu não sou a voz, eu sou pedra explicando pedra, o espírito do anticristo. Eu sou isso, nada mais que isso. Veja que tudo que você quer compreender mais, olha aqui, tudo que eu estou falando, tudo que eu estou dizendo, tudo que eu estou mediando são o quê? Bíblia significativa, de uma forma ideológicas, são as armas que os nossos pais criaram para a unificação, né, que as formas ideológicas são coisas bíblias significativas, coisas que já tem dentro da sociedade, não tem raiz nenhuma. Estou relacionando tudo que está na minha vista, certo? Quando eu volto para dentro, eu entendo da minha intimidade, da minha unidade, da minha humildade que eu tenho juntamente com Deus. Eu entendo que eu sou o único, que eu sou uma pessoa simples, de entendimento simples, certo? As grandes coisas que eu estou fazendo aqui com expressão é pedra explicando pedra. Simplesmente isso. Se não é a voz de Deus, não é a voz de Deus. A voz de Deus vai estar no seu íntimo, na sua forma perceptiva de você compreender Deus no seu íntimo, simplesmente isso, acabou. Acabou o mistério das coisas, de tudo que você está vendo, que está ideológico, acabou, não tem mais o que discutir sobre isso, certo? Faça essa percepção. Enquanto a mim, eu não sou a voz, eu sou a pedra explicando pedra, o espírito do anticristo. Sou apenas um comerciante, né, que faz coisa para se ter coisa. Isto explica quem eu sou,
o espírito do anticristo. Faça a sua percepção, certo? Faça o seu trabalho de conscientização por esse blog diário grandioso, muito perfeito. É só vocês entender aquilo que está sendo dito e vocês vão entender que o ouvir é uma coisa íntima de cada corpo em específico, certo? Hoje a ideologia ela serve para a unificação e dessa unificação, né, não pode haver as formas perceptivas de cada pessoa. As pessoas podem ouvir, né, a confusão, ela pode ouvir qualquer coisa, pode ouvir qualquer coisa, também pode com muita dedicação, com muita sensibilidade no ouvir a voz de Deus, você pode ouvir a voz de Deus. Mas entende que hoje é muito barulho? Você concentre, acalme-se, faz uma meditação, acalma o seu coração, vai mais devagar, tranquilo, faz a percepção, vai um dia de cada dia, um pão, um, o pão de cada dia te ajuda muito, sabe? Você não relacionar necessidade às pessoas, para você não ficar brigando e começar a se acalmar o seu coração, descansar, descansa o seu corpo tranquilo. Então você vai começando a ver as coisas se voltando ao normal. Pelo menos para você que está fazendo o trabalho de conscientização, pelo menos para você. Vamos lá fazer a leitura tudo que fora dito nos 4 últimos blogs para a gente encerrarmos essa parte desta blog diário, certo? Vamos lá. E o conhecimento em si tem 2 processos e 2 acessos. O primeiro conhecimento explica uma fonte e que determina percepção. Ela passa a ser a própria conexão com Deus, a fonte da vida. Este primeiro conhecimento explica a própria conexão com Deus, a fonte da vida. Este primeiro conhecimento explica o primeiro acesso, aonde eu acrescento algo da fonte da vida e o meu fruto fica aceito por mim ou por Deus, e não necessariamente aceita por outro corpo, desabitado deste meu corpo, pois isto vai depender de outro corpo desabitado deste meu corpo. O segundo conhecimento vai explicar a forma de frutificar, e este em específico, vai dar acesso ao poder econômico. Perceba que ambas têm a sua forma de frutificar, e é nesta frutificação que as coisas se compliquem, por causa da flexibilidade que tem, ganhando um mundo de possibilidade. E quando este poder vem no lugar de Deus, o mentor de corpo vai dar diretamente no fruto, negando a primeira forma, aonde o mentor de corpo se realiza diretamente com Deus. E é aí que nasce a inteligência artificial, que é coisa explicando coisa, por ter possibilidade infinita de frutificação. Isto explica que a forma correta de frutificar é também uma força bruta e explicando o sexo diretamente. Isto tira o sexo da sustentabilidade da Guerra Fria e toma este sexo para Deus, para multiplicação dos corpos, para que o reino de Deus continue no corpo e explicando a força bruta diretamente. E que no tempo de Guerra Fria, este sexo fica dividindo o corpo de Deus e a inteligência artificial. E quando explicando a inteligência artificial, será apenas coisa explicando coisa. E os nossos filhos, ou os nossos corpos, nascerão por acidentes, por relacionamento indesejados. Eu particularmente, eu nasci só e vou morrer só. Eu entendo que eu não tenho o amor da minha família e não me importo com isso, pois eu sou sustentado na Guerra Fria. O meu espírito é de anticristo. Eu nasci no deserto e sou filho de uma mãe ilegítima. E por este motivo é comum que outro corpo não me ame.
Eu, particularmente, já vi vários relacionamentos sustentados por desejo objetivo da relação, e sua felicidade é apenas coisa artificial e coisa explicando coisa, e com com a força bruta da relação, estes corpos frios pede prova de amor do corpo e sacrifica o bem de Deus por uma força bruta da relação e usando o sexo para se ter coisa dentro da sociedade. E a minha felicidade também é minha tristeza, por causa da negação desta minha vida para não amar outro indevidamente. E por este motivo eu sou eternamente solitário, pois muito compram a minha vida e promove ela com intenção maligna para explicar coisa que está parado dentro da sociedade. E por isto eu sou espírito do anticristo, sendo pedra explicando pedra e coisa explicando coisa. E a inteligência artificial é apenas a pedra que não foi aceita por causa da sua solidão na forma correta de realização com Deus. Eu, particularmente, não importo se a minha família escolheu o cachorro da casa, pois eu sei que eu sou útil para a minha família. O cachorro é apenas o orgulho de não reconhecer esta minha utilidade e que muitas das vezes eu tenho que retroceder a minha humildade para reconhecer o que for útil e o que for inútil, já que o reconhecer é apenas o espelho do que sou orgulhoso, e se sou orgulhoso, o meu cachorro também é orgulhoso. E o espelhamento do orgulho explica que eu aceito um para desmerecer o outro. O orgulho explica o fruto encalhado. O orgulho ainda não será a pedra explicando pedra, e sim o desejo obsessivo por causa objetiva da relação, e com isto eu inverto ou o meu valor ou o valor do outro para que eu possa acessar este objetivo. E quando eu não acessar, eu sacrifico o meu corpo para se tornar objeto e invertendo o que for vida e o que for corpo. E quando chegando no corpo, o corpo deixa de ser vida e se torna a imagem, e explicando o que for objeto. Isto explica quem eu sou, a ciência de Deus, mas não explica outro corpo que esteja desabitado do meu corpo. O corpo expressivo, o que desabita o meu orgulho, é reflexo do que eu sou. E o corpo vai se tornar a imagem do que está refletindo. Ou seja, o corpo é pedra e não orgulho. Para mim, o orgulho, para mim, orgulhar, eu preciso do reflexo de outro corpo expressivo para me manipular isto em meu corpo. O orgulho por si é uma consciência desabitada e explicando o corpo expressivo de cada corpo em específico e explicando o que for bruto e o que for expressivo. A realidade explica que é no corpo que contém a força bruta da relação. Já o corpo expressivo passa a ser apenas a força desta força. Estas duas forças podem ser bons desde que ela esteja alinhada, senão ela inverte por causa de coisa objetiva da relação para acessar uma coisa e outra com mais rapidez e se acessar, né? Cada corpo vai ter dois acessos. Um que explica a fonte da vida, sendo esta a palavra de Deus. Esta palavra se realiza com uma força bruta quando conectado à fonte. O outro acesso vai explicar o poder econômico.
Se o acesso não for acesso, é apenas uma inteligência artificial, ou seja, o acesso é também um processo de aprendizado, seja, veja aí dentro da sociedade, se não é assim, enquanto um está parado e não produz, outro move e produz. É claro que no tempo de Guerra Fria, este acesso vai se limitar por um e por outro, e não necessariamente por outro, e sim por si mesmo, e que não fica parado esperando alguém resolver por você para se promover por caridade. Ou seja, a caridade é boa desde que eu seja o mentor desta caridade. Se eu sou dependente, isto não é bom. É claro que eu produzi este cenário com a inteligência artificial, programação de computador. Veja como eu me movo. Se eu abrir as mãos, vai cortar a minha mão? Faça a percepção. Se eu mover para a esquerda, eu saio do meu quarto. E se eu mover para a direita, eu desligo a minha câmera. Porém, eu vou cortar o vídeo sem me mover e editando nesta formalidade. Antes eu me movia para a direita, agora eu vou ficar parado. Faça esta percepção e é importante. Veja o meu plano de fundo. Você gostou? Veja o que estiver na tela de fundo. Este fundo é coisa explicando coisa, e esta coisa explica os anúncios dos blogs diários 70 vezes 7 até o fim. Veja o slogan aí na frente. Você gostou? Relaciona isto na sua consciência, pois é parte da conscientização. Não se perturbe com o que estiver na sua vista, pois isto é perturbação própria, pois a sua realidade está habitado em corpo e juntamente com a fonte da vida. Você só tem que manifestar isto. Perceba que eu dividi este anúncio em 5 ideologia predefinida, ou seja, a conclusão vai depender da capacidade cognitiva de cada corpo em específico. O primeiro plano de fundo, não há mistério, vai explicar boas-vindas para o reino de Deus. Isto pode gerar uma contradição no que estiver habitado. Se o que estiver ouvindo não estiver sendo a voz de Deus, a fonte da vida. O primeiro plano de fundo, eu gostei muito desse parágrafo aqui, sabe, e tá muito, agora vem muito na minha consciência, eu tô vendo como isso é bem útil, aí eu até desconcentrei, mas eu quero fazer, reformular essa leitura, sabe, com mais entonação para dar certo aqui, para vocês compreender ele por completo, certo? Vamos lá. O primeiro plano de fundo, não há mistério, vai explicar boas-vindas para o reino de Deus. Isto pode gerar uma contradição no que estiver habitado. Se o que estiver ouvindo não estiver sendo a voz de Deus, a fonte da vida. E esta audição também é uma percepção do mentor de corpo habitado e representando cada corpo em específico na sua individualidade. Enquanto a mim, eu não sou a voz, sou pedra explicando pedra, o espírito do anticristo. Sou apenas um comerciante que faz coisa para se ter coisa. Isto explica quem eu sou, o espírito do anticristo. Perfeito, muito bom. Relacione esse blog diário nas suas consciências, certo? Muito interessante. Essa é a leitura corrida de tudo que foram ditos nos 4 últimos blogs, muitíssimo produtivo. Relaciona com respeito, com carinho, com dedicação, faz esse trabalho de conscientização, certo? Se inscreva neste canal, sinalize o vídeo, só se você estiver entendendo, se você estiver assim como eu, certo? Alegre com Deus, satisfeito com Deus, você se inscreve neste canal, sinaliza o vídeo. Se não, não tenho necessidade, você faz nada, só desliga o vídeo, segue seu caminho, perfeito, sabe? Tranquilo, sabe? Tudo é plano de Deus, tudo é forma de Deus relacionar uma coisa e outra. Se vocês não estão entendendo, você não está ouvindo a voz de Deus, é porque esse conteúdo não é para você, você não é essa pessoa importante, né, de uma certa forma.
Mas se você sentiu você ouviu essa voz de Deus e está ouvindo a voz de Deus, você é essa pessoa importante. Se inscreva nesse canal, sinaliza o vídeo, ajuda que outras pessoas também tenham ciência de todo esse conteúdo que está sendo produzido dentro do blog diário, certo? Faz esse trabalho de conscientização junto comigo, dedique-se, esforce. Eu também estou me dedicando, também estou me esforçando. Faça isso junto comigo, certo? Dedique. Se inscreva nesse canal, sinalizo esse vídeo só se você estiver entendendo. Se não entendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo o mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.